Capítulo 1. A oração é dependente. Orar é admitir e expressar dependência. Uma pessoa autoconfiante não fará orações de petição. Não há necessidade de orar quando se acha que tudo está sob controle. Uma pessoa hipócrita não fará orações de confissão. Não há necessidade de orar quando se acha que é bom o suficiente para merecer a bênção de Deus. Porém, a pessoa que conhece o seu coração diante de Deus, a pessoa que sabe como é profunda a sua necessidade de perdão e ajuda de Deus, faz o que Paulo fez. Ela dobra os joelhos. Efésios 3:14. Paulo alcançou coisas grandiosas. Seu ministério literalmente mudou o mundo. Sua pregação provocou um incêndio em todo o Mediterrâneo. Um fogo do Evangelho que se estendeu a partir de Jerusalém, passando pela Turquia até a Grécia e em direção ao oeste até Roma. Poucos homens fizeram tanto ou tiveram um impacto tão grande quanto esse judeu baixo, curvado e míope após a sua conversão. Contudo, Paulo nunca pensou que faria qualquer coisa sozinho. Ele sabia que tinha uma tarefa privilegiada. Foi feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, para anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e mostrar a todos qual é a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou. Efésios 3, 7-9. Ele sabia que sem a ajuda de Deus seria uma tarefa impossível. Então orou. Reconheceu a ligação direta entre a sua pregação e a sua oração. A primeira deve ser acompanhada pela segunda. Paulo estava ciente de que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmos 127:1. Ele viveu o que Arthur C. Argenen, escritor de hinos do século XIX, descreveu em God is working his purpose out. Deus está cumprindo o seu propósito. Tudo o que podemos fazer não vale nada, a menos que Deus abençoe a ação. Em vão esperamos pela hora da colheita, até que Deus dê vida ao grão. Isso sustenta todo o pensamento de Paulo. Um planta a semente e outro rega, mas só Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 e 7. O padrão do mestre. Nisto, Paulo estava seguindo o modelo de seu mestre, o Senhor Jesus. Ao lermos os evangelhos, descobrimos que Jesus orava ao Pai o tempo todo. Presumidamente, os muitos casos que os escritores dos evangelhos registram para nós foram apenas a ponta do iceberg, não o todo. A maneira de Jesus encarar a vida baseava-se na oração dependente. Assim, na noite anterior à sua morte, no que chamamos de Sermão do Cenáculo, Jesus ensina aos discípulos algumas de suas palavras mais famosas e comoventes. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. João 14:1. Eu sou a videira verdadeira. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15, 1-9. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. João 15:13. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiramente odiou a mim. João 15:18. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim. João
15, 26. Não vos desanimeis, eu venci o mundo. João 16, 33. E então vem o primeiro versículo do capítulo 17. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Jesus orou. Ele disse algo assim: Pai, estou orando agora para que as coisas sobre as quais instruí meus amigos e que eles compreenderam como resultado de meus ensinamentos possam realmente ser a experiência deles quando saírem para o mundo. Considero isso uma tremenda verdade e um desafio bastante desconfortável. Minhas orações, se eu oro, quando oro, sobre o que oro, revelam minhas prioridades. Revelam o quanto eu realmente acho que preciso de Deus ou se, no fundo, sou, na verdade, autossuficiente e hipócrita. Se Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, Efésios 1, sabia que precisava dobrar os joelhos perante o Pai, Efésios 3,14, o que dirá nós? Se Jesus Cristo, o maior mestre do mundo, acompanhou as próprias instruções com oração, o que se dirá de nós? Se Jesus Cristo, que foi designado para uma missão que mudou não apenas a história do mundo, mas toda a eternidade, reservou um tempo para orar, e quanto a nós? Se Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabia que precisava orar, não devemos também? Modos à mesa. Esta oração dependente não chega até nós de forma espontânea. Se pensarmos que será assim, então nunca acontecerá. Charles Simon foi ministro da igreja Holy Trinity em Cambridge, Inglaterra, por muito tempo, 54 anos. Durante alguns anos esteve em sua congregação Henry Martyn, que então se tornaria um dos primeiros missionários na Índia. Certa ocasião, depois de ouvir Simon pregar, Martyn escreveu em seu diário: O Sr. Simon, em seu excelente sermão desta noite, observou que era mais fácil para um ministro pregar e estudar 5 horas do que orar por seu povo durante 30 minutos. É verdade. Já percebeu como é muito mais fácil falar com os outros do que falar com Deus? Não parece muito mais fácil envolver-se em atividades intensas, fazer um bom trabalho ou ocupar-se de verificando a lista de tarefas do que parar e se ajoelhar diante do Pai? Em geral, não estamos do lado errado na história de Marta e Maria? Não somos mais como Marta, que estava atarefada com muito serviço e não se juntou à irmã Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra, passando tempo com seu Senhor em conversa? Lucas 10, 39 e 40. Está reconhecendo sua dependência? Esse é o desafio. Lembre-se, Paulo conhecia a ligação entre pregar e orar. Portanto, aqui está uma maneira de diagnosticar se você é dependente e de começar a resolver qualquer deficiência em sua oração. Basta perguntar a si mesmo: orarei antes e depois de ouvir a palavra de Deus pregada a mim no próximo domingo? A maneira como ouvimos a Bíblia e o modo como ficamos depois de ouvi-la, tanto ao lermos sozinhos quanto na igreja, são importantes. É algo revelador. Temos a tendência de ensinar nossos filhos a agradecer a Deus antes de fazer uma refeição. E que não se deve simplesmente levantar da mesa depois de comer. A pessoa deve agradecer antes de se levantar. Está certo? O mesmo acontece com o pão da palavra de Deus. Não chegamos e simplesmente começamos a comer. Agradecemos a Deus e lhe pedimos que use esse ensinamento para nos nutrir espiritualmente. Depois, não terminamos a refeição e corremos para o carro.
Terminamos a refeição e reservamos um tempo para dizer: obrigado, Pai, pela comida. Pode não ter sido servida do jeito que eu gosto, pode não ter sido exatamente o sabor que eu esperava, mas acredito que o pastor, seja ele quem for, preparou-a em espírito de oração e entregou-a da melhor maneira que pôde. Antes de partir, quero agradecer-lhe por este sustento. Coração e joelhos. Paulo então escreveu esta imensa carta aos Efésios, falando das glórias e das maravilhas de Deus. Vendo em seu quarto, ou melhor, sua prisão, como o encontramos? De joelhos, declarando seu próprio desamparo. Até sua postura é dependente. Acho que é por isso que Paulo menciona: por essa razão dobro os meus joelhos. Os homens judeus em geral oravam em pé. Paulo se ajoelhou em reconhecimento de quem era e de quem era o Pai com quem estava falando. O grande pregador vitoriano S.W. Spurgeon disse: podemos falar corajosamente com Deus, mas Ele ainda está no céu e nós na terra, e devemos evitar a presunção. Chegamos com confiança, mas não da maneira arrogante. Chegamos a um Pai amoroso, porém não como iguais a Ele. Um dia, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Ao observarmos Paulo em sua prisão em Roma, constatamos que ele já começava bem ao se pôr de joelhos. Sua postura é uma expressão tanto de admiração e fascinação que ele sente diante de Deus, quanto de seu zelo em buscá-lo. A decisão de Paulo de orar é motivada pelo reconhecimento da própria dependência. Sua postura na oração enfatiza esse reconhecimento. Quando você e eu oramos, é isso que estamos comunicando. Não estou dizendo que devemos nos ajoelhar. A postura do nosso coração, não do nosso corpo, é o que conta. Chegamos a Deus em uma atitude de dependência? Estamos pedindo a Ele que abençoe nosso trabalho, capacite nosso serviço, mude os nossos defeitos, perdoe os nossos pecados? O que importa é um coração dependente, não uma postura específica. Como um dos meus poemas favoritos deixa claro: a maneira correta de um homem orar, disse o diácono Lemuel Case, é a única atitude acertada, é pondo-se de joelhos. Não, eu digo que a maneira certa de orar, disse o reverendo Dr. Wise, é em pé, com os braços estendidos, com os olhos extasiados e voltado ao alto. Ah, não, disse o ancião Snow. Essa postura transmite muito orgulho. Um homem deve orar com os olhos bem fechados e a cabeça inclinada para baixo em arrependimento. Parece-me que os braços devem estar inteligentemente cruzados na frente do corpo, com os 2 polegares apontados para o chão, disse o reverendo Dr. Butt. Ano passado, caí no poço de Rodgin, de cabeça para baixo, disse Sherris Brown, com os calcanhares para cima e a cabeça para baixo. E ali mesmo orei. A melhor oração da minha vida. A oração mais bem orada que já fiz. De cabeça para baixo. A oração mais bem orada. A oração real. É a oração de uma pessoa dependente de uma pessoa divina. Ele é capaz de consertar as coisas. Você não é. Isso nos lembra que existe, é claro, algo chamado oração não cristã.
Olhar para dentro para encontrar a realidade espiritual não é o melhor que orar a Deus. Mantras de autoajuda não são o mesmo que orar aquele que é nosso auxiliador. Da mesma maneira, orar com alguma vaga esperança de que Deus está lá em cima, longe e distante, possa se importar ou ouvir e talvez se digne a agir, não é o mesmo que orar a um pai que sabemos que nos ama como ama o seu filho. Em um dia do ano passado, quando fui pegar minhas correspondências, descobri que a Igreja da Cientologia tinha me enviado uma revista muito simpática. Eles aparentemente estão tentando me converter. Elogios por sua tentativa, embora saiba que irão se desapontar com os resultados. Ao folhear a revista, busquei as últimas páginas para ver os objetivos da cientologia e percebi que sua visão poderia ser resumida em 3 palavras: podemos resolver isso. Por meio da nossa tecnologia, fazendo a nossa maneira, por meio das várias fases de nossas descobertas dianética, você pode ficar bem, afirmaram. Trata-se de uma religião moderna, com diversas formas de apresentação, incluindo uma quase cristã. Contudo, sua visão pode sempre ser resumida com essas 3 mesmas palavras: podemos resolver isso. Portanto, se você tiver um problema, precisa saber que a culpa não é sua. Se está procurando uma resposta, olhe para dentro de si, porque conseguirá encontrá-la. Ou procure seguir as regras ou técnicas, pois elas conseguirão consertar tudo. Esta visão diz: olhe para dentro de si, pois se procurar bastante, será capaz de encontrar a divindade aí dentro. E você se resolverá se encontrar o caminho certo e o seguir da maneira correta. O Evangelho cristão diz: se você olhar para dentro de si, no final das contas encontrará apenas aquilo que o decepciona e o confronta, juntamente com a sua própria inépcia e incapacidade de consertar até mesmo as coisas mais simples que realmente importam. O problema está dentro de você. É culpa sua. Assim, a resposta deve vir de fora e não depender de você. Portanto, a notícia mais espetacular é que Jesus veio para resolver seus problemas. Veio para derrubar a barreira entre você e Deus e restaurá-lo ao relacionamento para o qual você foi criado, desfrutando de Deus como seu Pai amoroso. É completamente o oposto. É por isso que a oração cristã é exclusivamente dependente e humilde. Também reflete o clamor de cada coração humano, mesmo aqueles que não nomeiam Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando param para pensar e são honestos, reconhecem algo está errado e que precisam de ajuda. Annie Lennox resume tudo perfeitamente em uma música que guardo no meu celular. Sou fã de Annie Lennox, em parte porque ela é escocesa, chamada de Oh God, ó Deus. A canção pergunta a Deus onde Ele está e se está disposto a ajudá-la, porque ela já era e está destruída. Se alguma vez houve uma alma que precisasse ser salva, Annie canta: deve ser a minha neste momento. O cristão ora com mais confiança do que aquela canção expressa, mas não com menos dependência. Quanto mais percebemos nossa necessidade, mais oramos como Paulo orou. Mais dizemos como ele disse: dobro os meus joelhos perante o Pai. É a atitude de dependência do coração que conta. Quer a expressemos fisicamente, ajoelhando-nos ou não. Porém, pessoalmente, acho útil fazer com que a postura do meu corpo siga a postura do meu coração. Na nossa igreja, como presbítero, ajoelhamos-nos enquanto oramos na sala de oração antes do culto. Poderíamos sentar, poderíamos ficar em pé, somos livres para fazer o que quisermos. E nosso Pai não vai nos recusar
o acesso à sala do trono celestial em oração simplesmente porque nossos joelhos não estão tocando o chão, mas escolhemos nos ajoelhar. É uma expressão da nossa dependência de Deus. É bom fazê-lo. Não faremos orações grandiosas se nem sequer oramos, nem se formos autoconfiantes ou hipócritas. Nossas orações serão, na melhor das hipóteses, irregulares, impessoais, funcionais e prosaicas. Mas Jesus não era nada disso, nem Paulo. A oração nos lembra que somos e quem é nosso Pai. A oração expressa e reforça nossa dependência. Por essa razão, os filhos de Deus dobram os joelhos no coração, se não com o próprio corpo, e oram. Oração. Pai, obrigado pelo privilégio de me dirigir ao Senhor dessa maneira. Ajude-me a lembrar que o Senhor Jesus obteve esse acesso para mim por meio da sua morte na cruz. Por favor, ajude-me a lembrar que sou inteiramente dependente da obra do Espírito Santo enquanto oro, e inteiramente dependente do Senhor em minha vida, em todos os sentidos. Ajude-me a aprender a orar enquanto oro. Em nome de Jesus, amém.